Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna. Olha, eu quero abordar hoje um assunto que ele é muito recorrente em função da insegurança que impera em todo o estado da Bahia, que é onde mais se mata gente no Brasil. Nós tivemos no ano passado números que não foram diferentes dos últimos 4, 5 anos, com a Bahia liderando os índices de homicídios no país. No ano retrasado, nós tivemos talvez a situação mais dramática. Nós tivemos mais de 7 mil assassinatos em 2021, com o Rio de Janeiro tendo quase metade desse número. E isso me deixou muito preocupado a ponto de perguntar a um tenente-coronel amigo meu, da Polícia Militar, por que isso acontecia. Por que no Rio de Janeiro, que é um estado onde a violência é escancarada, onde os casos mais escabrosos atingem níveis de drama, de genocídio, né, de coisas que são estarrecedoras, mas cuja quantidade de homicídios é menor do que aqueles registrados na Bahia. E ele, para meu espanto e perplexidade, respondeu que lá no Rio de Janeiro há uma geografia onde o poder é dividido entre as subfacções do Comando Vermelho, né, do PCC, Comando Vermelho, Primeiro Comando da Capital. Lá existem várias facções criminosas, embora uma é hegemônica. As outras entram quase como franchise do Comando Vermelho. Pois bem, então ali naquela área há uma segurança ou uma suposta segurança promovida por estas facções. No Morro Tal não pode haver roubo, não pode haver assalto, não pode haver violência doméstica, não pode haver assassinato, porque havendo, os autores desses delitos são punidos rigorosamente pelo comando, né, desses criminosos. Então, por isso que há, no Rio de Janeiro, uma certa tranquilidade, porque a segurança é garantida, paradoxalmente, por quem deveria ser combatido pelo aparelho policial do Estado. Aqui na Bahia isso não existe. Aqui na Bahia nós temos algumas organizações criminosas, inclusive o PCC, o Comando Vermelho, o Primeiro Comando da Capital, essas facções que são renomadas e que são famosas internacionalmente, colocam o Brasil numa situação de preocupação para turistas. Pois bem, aqui na Bahia, a polícia é limitadíssima. Nós temos situações, até em cidades como Itabuna, onde as viaturas não têm combustíveis e precisam do beneplácito da prefeitura para que haja o abastecimento a fim delas estarem transitando no município. Quando tem viatura com combustível, não tem um contingente de agente de segurança suficientemente compatível com as demandas, com a necessidade da interpolícia nos 4 pontos cardeais da cidade. Só para você ter uma ideia, nas principais ruas da cidade, nas principais avenidas, eu até coloco aqui a própria Avenida do Cinquentenário, que é a principal artéria econômica, comercial, social da cidade. Você, em momento de pico, muito raramente você vê uma viatura, mas muito dificilmente você vê mais de 4 policiais. E quando a gente vai para a periferia, em vias públicas que são muito mais extensas do que a própria Avenida do Cinquentenário, essa realidade é muito mais dramática. Em função de toda essa realidade, é óbvio que impera a insegurança, né? Que a violência seja a tônica do cotidiano. Temos aqui em Itabuna conhecidas 3 facções criminosas, né? DMP, Raio A e Raio B. 3 organizações organizadas, criminosas, que são mais organizadas do que o Estado. Porque essas facções, elas têm os seus tentáculos em todas as partes da cidade. Tem bairro aqui que é comandado, por exemplo, pelo Raio A. A turma do Raio B e do MP, por saber que aquela área é dominada pelo Raio A, eles não invadem, sequer vão como visitante, ainda que lá naquele espaço, naquele local, existam familiares.
Eles não vão, porque sabe do risco. Sabe que é como se estivesse fazendo uma provocação ao rival de práticas criminosas. Então, eles se organizam. De vez em quando, a gente noticia, ou a gente sabe, de ocorrências envolvendo um confronto entre integrantes de uma facção, né, contrariando ou guerreando contra o rival, o adversário. E aí o resultado disso, muitas vezes, são de assassinatos, né, de espancamentos, de tortura. Isso é trivial. Isso acontece recorrentemente em Itabuna, como deve também estar acontecendo nas grandes cidades brasileiras. Infelizmente, esse tipo de realidade também já atingiu as cidades pequenas. Que se você for em Guararema, São José da Vitória, Jussari, a realidade não é diferente. São os chamados franchises, né, do crime. Aqui o Raiuá já tem filiais na maioria das cidades aqui, Itajuípe, Quaraci, Jussari, Barro Preto, né, o Raiuá, assim também como as outras duas facções de Itabuna, que são ligadas às três organizações maiores do Brasil. Existe uma hierarquia, né, e a gente não entende por conta de que o Estado, que também tem a sua organização em função de patentes, né? O soldado é subalterno ao sargento, que é subalterno ao tenente, que é subalterno ao capitão, que é subalterno ao major, que é subalterno... Enfim, então nós temos a hierarquia de comando do Estado que está muito bem delineada. Não é diferente na organização criminosa. Só que a organização criminosa, ela está presente em todos os 4 cantos da cidade, diferentemente do Estado. É essa a realidade que gera na comunidade uma sensação de extrema preocupação. Porque a gente não pode ter segurança garantida porque é bandido. O cidadão não pode ter uma tranquilidade no seu habitar, no seu cotidiano, sob comando de uma facção criminosa, porque aí uma vulnerabilidade muito grande. Se esse cidadão for vítima de uma fofoca, se esse cidadão for vítima de uma falsidade, de uma denúncia inverídica, as consequências não vão dar para ele o que o Estado garante, que é o direito de defesa. Não, as facções criminosas vão, invadem a casa do cidadão e fazem barbaridades, né, com desfecho, inclusive, de assassinato. Então o cidadão não pode aceitar, a sociedade não pode aceitar que o Estado esteja ausente, que a segurança no município seja garantida pelo raio A, pelo raio B, pelo DMP ou pelo raio que o parta. Não, quem tem que comandar a tranquilidade do cidadão, quem tem que garantir a segurança da sociedade é o Estado, é a Polícia Militar, é a Polícia Civil, é a Polícia Federal. São essas entidades que estão constituídas para nos dar a garantia de que ao pagarmos impostos, estamos tendo de retribuição o afago do Estado, a proteção do Estado. Isso não acontece. E a gente vê proliferando, sobretudo na periferia, os exércitos de moribundos, os exércitos de garotos e garotas, meninos que mal estão saindo da sua fase infanto-juvenil, garotos que aos 14, 13 anos já estão matando, traficando, roubando, assaltando, matando. Garotos que poderiam estar no colégio, aprendendo ali uma ciência, quem sabe um dia para ser advogado, juiz, promotor, engenheiro, médico, radialista, telejornalista, jornalista, mas não. Ele veredou pelo caminho do que ele imagina ser mais fácil para conseguir conquistar aquilo que eles cobiçam. Sabemos que é difícil para um jovem da periferia, né, entrar nessa moda dos aparelhos de altíssima tecnologia, das chamadas roupas de marcas. Então isso requer estudar, isso requer trabalhar, isso requer ganhar dinheiro de maneira honesta. E ganhar dinheiro de maneira honesta significa ter que ir para a escola, né, ter uma capacitação profissional, se dispor a ter suor para ganhar o dinheiro. Mas a maioria, não sei se a maioria, mas boa parte não quer saber disso. A boa parte quer o iPhone, quer o notebook, quer a moto, de maneira graciosa, de maneira fácil, de maneira imediata, e muitas vezes seus pais mal têm condições de dar uma bicicleta. E aí é quando eles se encantam, né, e se envolvem com o canto da sereia. Né? É o traficante, é o interlocutor do traficante
que chega para aquele garoto de 14, 15 anos, e aí vou dar aqui uma metáfora, vou fazer aqui uma suposição, pelo que eu imagino ser o que acontece na cooptação de meninos e meninas para a prática do tráfico de drogas. No primeiro momento, o garoto de 14, 15, 16 anos, que há muito tempo, que nunca viu uma cédula de R$50, de R$100, ele se depara ali com 20 cédulas de R$200. E por R$4.000, ele é convencido a levar uma determinada quantidade de drogas, por exemplo, para Ilhéus. Aí ele vai à primeira viagem, ele ganhou R$4.000, que é dinheiro que o pai dele, para ganhar, às vezes, tem que trabalhar 3 meses. Ele ganha R$4.000 para fazer essa viagem. Aí, uma semana depois, 2 semanas depois, ele novamente é convidado a repetir essa prática, e aí ele ganha mais R$4.000. Ele vai se envolvendo tanto que ele não vai querer mais saber de estudar, ele não vai querer mais pretender aprender uma profissão, porque ele está ganhando ali por mês R$8.000, R$12.000, que é um salário que para o pai dele ganhar, vai ter que estar trabalhando durante um ano inteiro, de 8 da manhã, muitas vezes às 18 horas do dia. E aí começa o aliciamento, né? A motivação da nossa juventude veredar por esse caminho satânico, né, do tráfico de drogas. Mas aí vai chegar um momento que aquele garoto que estava ganhando R$4.000 para fazer uma viagem de transporte, ele vai querer vender o produto. Porque vai entrar na cabeça dele a ideia de que, ao invés de ser o transportador, sendo produtor ou comercializante, ele pode aumentar aquela renda dele. E vai indo, a ganância, a cobiça, o envolvimento cada vez mais profundo no mundo do crime, vai formatando na cabeça daquela criança, que deveria ser um advogado, um médico, um engenheiro, um jornalista, uma sensação, né? Uma sensação de impunidade, de facilidade, uma sensação de poder, que vai fazer ele cada vez mais se aplicar nessa prática, até um dia ele ser preso, porque nesse mundo, né, o que não falta são os chamados traidores, né, os cabojas, né, os entregadores, né, enfim. E aí ele vai ser denunciado por um comparsa que está querendo no ponto de droga dele, né? Ou porque está devendo ele, não pode pagar, vai denunciá-lo, ou porque ele está devendo, né, ao crime, e o próprio crime quer ver ele preso, e aí com isso ele vai para a cadeia, né? Ele passou 1 ano, 2 anos, né, se embevecendo com os frutos do que ele plantou de crime, e aí ele vai para a cadeia. Se ele for pobre, ou seja, ele ganhou até um salário bem mais, dinheiro do crime é um dinheiro que entra fácil, mas que sai mais fácil ainda. Então ele vai preso sem muitas condições de pagar um advogado. E aí ele vai ser assistido por um chamado advogado ad hoc, que é aquele que o juiz manda chamar no corredor do fórum, e o primeiro que aparece é o que vai defender ele, sem nenhum conhecimento profundo da causa, sem nenhum interesse, enfim, porque está trabalhando praticamente de graça. E aí ele vai para a cadeia e fica lá 4, 5 anos. Por causa de um tráfico de droga, ele vai perder 4, 5 anos da vida dele. E às vezes é um caminho sem volta, porque ele vai ser reincidente. Assim que ele sai da prisão, a situação dele se torna mais complicada, porque ele, sendo de menor, se forem 3 anos, se ele foi preso com 15 anos, ele já sai praticamente maior de idade, 18 anos. E aí aquela prisão vai para a ficha dele, ele é estigmatizado como ex-presidiário, e muito dificilmente vai encontrar emprego. Muito dificilmente vai encontrar quem queira o amparar, né, nessa sua ressocialização. E o que acontece? Ele volta a reincidir, ele volta a praticar o crime. E vai indo, 1 mês depois, às vezes 1 dia depois, às vezes 1 ano depois, ele volta a ser preso. Como reincidente, a pena é mais rigorosa. Ele já não vai receber 3 anos de cadeia, porque ele já é de maior. Ele vai ser sentenciado a 6 anos, a 8 anos, 10 anos, a depender da gravidade do tráfico de drogas. Se ele, além do tráfico de droga, ele está envolvido com tortura, com espancamento, tentativa de assassinato, estupro, enfim, latrocínio, que normalmente quem se envolve com droga, o caminho para esse tipo de prática ele é muito curto, né? Não há distância. Tanto faz ser traficante apenas para traficar a droga, como ser traficante, mas também homicida, torturador, estuprador, enfim. É um mundo onde as coisas se acrescentam na medida em que a gravidade e a malignidade
vai também sendo embutida naquela prática inicial de apenas traficar. Portanto, mais cedo ou mais tarde, aquele garoto que começou a traficar com 15 anos, ele invariavelmente, antes da maioridade, ele está preso. Porque quem pratica o tráfico de drogas, normalmente tem no máximo 5 anos de liberdade ou de vida, no máximo. Se ele começou aos 15 anos, ele não vai chegar aos 20 anos sem ter, na sua vida pregressa, um histórico de prisão, e isto para ele é o de menos ruim, porque normalmente também o desfecho é de morte. Ou ele vai para um caminho, né, onde o transporte é de camburão, ou seja, ele vai preso, vai para uma prisão, vai para um presídio, ou então ele vai de rabecão, ele vai morto. Porque não há outra realidade. A pessoa que está praticando crime de tráfico de drogas, sobretudo de crime de tráfico de drogas ou de assalto, sobretudo dessas duas vertentes, invariavelmente, no máximo, ele tem 15 dias de praia, de festa, de boate, de rua, de liberdade. No máximo, 5 anos. Veja você que está nos assistindo aí, dentre as pessoas que você já conheceu e que se envolveram com tráfico de drogas ou com assalto, veja se você percebe no histórico dessa pessoa mais de 5 anos com liberdade ou com vida. Não existe. Não existe. Porque é uma prática que requer do seu protagonista uma ação cada vez mais crescente. Às vezes o indivíduo começa roubando no supermercado, né? Aí dali ele passa para o tráfico. Do tráfico ele, como avião, né, que é a pessoa que leva, né? Ou mula, né? Mula também é a pessoa que leva. Olheiro, né? É o garoto que fica no morro observando se a polícia está chegando para avisar os traficantes. Enfim, ele começa no primeiro estágio, né? Nessa situação de auxiliar do tráfico. E logo ele está entrando numa situação, né, de querer comandar ou de participar de castas maiores na hierarquia do tráfico. Pronto. Está indo no caminho certo, um caminho sem volta normalmente, que raros são os que voltam. Eu já conheci ex-traficantes, já conheci ex-assaltantes, já conheci. Mas eu diria que, na sua absoluta maioria, coisa assim acima de 90%, são reincidentes e voltam a ser presos ou acabam assassinados. Assassinados ou pela polícia, ou assassinados pelos rivais, ou, pasmem, pelos próprios comparsas. Porque esta é uma retórica, esta é uma realidade. Esta é uma situação inevitável para quem entra no droga. Então, você que é jovem, você que está nos assistindo agora, você que tem 14, 15, 16, 17 anos, 20 anos... e você está tendo dificuldade de subsistência, você não está tendo emprego, você não tá, ou está tendo emprego e o que ganha é insuficiente para as suas demandas. Enfim, se você estiver tendo dificuldade de conquistar espaços, de ter um emprego, a coisa mais fácil do mundo é você pegar 10 reais com um parente, com um amigo, 10 reais. E aí você compra 10 garrafinhas de água. E você vai para o semáforo vender água a 2 reais. No final do dia, você começou com 10, você tem 20 reais. Mas se você realmente for abnegado pelo trabalho, você pode multiplicar isso por muitas vezes durante o dia. E no final do mês, você tem um salário muito maior do que aquele que você ganharia indo todo dia para uma loja às 8 da manhã e saindo às 18 da tarde. Então basta querer trabalhar. Basta não ter aptidão pela vagabundagem, pela vida fácil. É por querer conquistar coisas que não estão dentro da sua realidade. Porque se você entra no tráfico de droga ou no assalto, não tenha dúvida que a sua maioridade não surgirá, pelo menos em liberdade. Se você entra hoje, você com 15 anos, você que está aí nos assistindo e que você tem 15 anos, se você entrar hoje nas drogas, você não vai chegar aos 20 anos sem poder participar de festa de carnaval, de São João por longo tempo. E você ainda tem que se dar por satisfeito, porque a regra do jogo é de que você não vai chegar aos 20 anos porque você vai ser assassinado. E assassinado, se for pela polícia, você vai ser assassinado tomando tiro. Às vezes é uma morte indolor, né? Às vezes a polícia mata o indivíduo, que é bandido, sobretudo de alta periculosidade, com um tiro na cabeça, que ele nem sente dor. É uma morte simultânea. Mas se der o azar de morrer nas mãos do adversário,
ou na mão de um comparsa que queira lhe tomar o ponto de drogas, essa morte ela é precedente de ações que vão fazer você pedir para morrer, porque vão lhe torturar. Agora mesmo, recentemente, nós tivemos duas situações de dois rapazes que foram jogados num bar de periferia aqui, e ele estava sem 4 dedos dos pés, sem um dedo da mão, com marcas, com hematomas por quase todo o corpo, sinalizando que aqueles 2 jovens foram barbaramente torturados. Devem ter pedido para morrer, sofreram bastante para morrer. E não é isso que nós queremos. Não é isso que a sociedade quer para a sua juventude. Não é isso que os avós querem para os seus netos, nem os pais querem para os seus filhos. A gente sabe que é difícil, nós vivemos numa sociedade onde a competição por espaços é muito grande. Mas todas as bibliotecas são acessíveis. Nós temos aqui em Itabuna bibliotecas, não é só uma, nós temos bibliotecas. Então, se você tem dificuldade de comprar um iPhone, um celular, ter acesso a uma lan house, ou ter um computador para suas pesquisas através da internet, vá a uma biblioteca. Eu fiz isso quando eu era adolescente, quando eu era estudante. Eu perdia tardes, 4 horas, 3 horas, às vezes para obter uma resposta que hoje com o celular eu tenho em menos de 1 minuto. Então as dificuldades elas existem, mas o bom é o resultado. O bom é você estar se identificando com a sua realidade. Se você ganha salário mínimo, você não pode ter uma vida de quem ganha 2 salários mínimos, porque o resultado será ruim. Basta você se identificar, porque eu conheço pessoas que ganham salário mínimo e que são pessoas felizes. Estão de bem com a vida. São pessoas que chegam até a curtir a vida. Tomam sua cervejinha, seu refrigerante. São pessoas que vão à praia mesmo ganhando salário mínimo. Mas eu conheço pessoas que ganham 200 mil reais por mês aqui em Itabuna. São pessoas isoladas. São pessoas que estão morando em mansões, dormindo num quarto e a esposa no outro. Com filhos querendo espancar. A vida é um inferno. Eu conheço mansões aqui em Itabuna de pessoas com piscina. Eu conheço pessoas da casta alta, da política, da medicina, da advocacia. Eu conheço pessoas importantes, conhecidas demais, mas que não são felizes. Vivem momentos desarmoniosos na sua própria casa. Não suporta ver a esposa. Os filhos são arredios. São famílias desajustadas. Famílias sofridas, porque não se identificaram, não se adequaram ou não quiseram se readequar à realidade do momento. Assim como acontece com pessoas que ganham bem, que são bem assalariadas, que estão na casta alta da sociedade, a desarmonia no lar é uma realidade, nós também vemos nas populaças, na periferia, nas pessoas que ganham um pouco, ambições dos seus filhos, sobretudo dos filhos. Ambições, não querem a miséria que os pais estão vivendo, não querem o sofrimento dos pais, né? O sofrimento que eu me refiro nas questões materiais, porque eu já fui aqui, eu tenho militância política na cidade, sou proativo socialmente falando, e eu esporadicamente estou indo na periferia, estou indo em lugares que são inimagináveis, né, para a maioria da população, porque são localidades onde barracos eles são construídos com tábuas sempre interligadas por brechas. Né? São casas, quando chove, às vezes molha mais dentro do que fora. São casas com esgoto por dentro da casa. Né? São condições sub-humanas de moradia, mas eu já fui até elas. Eu conheço a realidade, mas quando você conversa com as pessoas, você vê que as pessoas são resignadas, as pessoas estão lutando para sair daquela situação, mas não estão lastimando, não estão, assim, maldizendo aquela situação. São pessoas que entendem que estão ali por conta das circunstâncias. São pessoas que não estudaram, são pessoas que não se capacitaram na profissão. E aí o que se restou para elas é essa realidade. Mas são pessoas que, embora estejam em condições difíceis, sub-humanas de sobrevivência e de subsistência, são pessoas que, embora estejam resignadas, são pessoas que estão lutando para melhorar de vida, para conquistar espaços melhores, mas que não pensam nunca, né, para esse desfecho, ter que machucar alguém, fazer alguém sofrer, causar prejuízo a alguém.
Só que essa é a cabeça dos pais. Nem sempre os filhos têm a mesma mentalidade. As meninas, mal vai chegando aos 12, 13 anos, já estão se prostituindo, já estão desencambando para a promiscuidade sexual, enganam os pais, dizem que vão para a escola, quando na verdade vão se prostituir. Os meninos começam a se encantarem, né, com os convites, né, dos traficantes, né, a sedução do tráfico, e veredam pelo caminho dos assaltos, dos roubos, dos arrombamentos de estabelecimentos comerciais e residenciais, enfim, começam a prática ilícita que vai mais cedo ou mais tarde fazer aquele lá ser mais sofrido. Então é importante que nós tenhamos uma sociedade melhor guarnecida. É importante que o Estado assuma o seu dever de fazer com que a cidade como Itabuna não esteja à mercê da ação do crime, do comando de organizações criminosas. Nós precisamos que o Estado faça com que a cidade como Itabuna não dependa da prefeitura ou da sociedade para que nós tenhamos melhores condições de segurança. Quem tem que bancar a segurança do público é o Estado. O Estado da Bahia, e eu vou dar um exemplo aqui do que significa o dever do Estado para com os cidadãos itabunenses e as cidadãs itabunenses. O Estado arrecada somente em 2 impostos, ICMS, que o município fica com apenas 25%, e o IPVA, cujo município fica apenas com 50%, o resto vai para o Estado. O Estado arrecada aqui em Itabuna por mês mais de 11 milhões de reais. 11 milhões. Esporadicamente, o Estado vem de 4 em 8 anos e faz aqui uma obra, né, um asfaltamento, cujo valor é menor do que esse, que é mensal. E aí o Estado vem, faz festa, né? No caso do governo do Estado, sobretudo do anterior, quando era governador Rui Costa, ao anunciar a duplicação da BR-415, que agora está sendo executada, foram 4 vezes feitas festas, né? Inclusive com direito a show do Lordão, a um aparato enorme de estrutura, 4 vezes anunciando uma obra que nunca saiu, está saindo agora. O governo do Estado está promovendo a duplicação agora, né? O governo federal, com o presidente Jair Bolsonaro, já tinha feito a duplicação Ilhéus-Itabuna em trecho que pertencia ao DENIT, porque essa estrada Ilhéus-Itabuna, a 415, paradoxalmente, ela tem 3 entes responsáveis por alguns trechos. Em algumas situações, o comando ali é do governo federal através do DENIT, ou seja, o DEBA, que é do Estado, não pode intervir. O Estado não pode fazer uma obra que é do governo federal e vice-versa. E existem situações que a responsabilidade é do município, porque, vou citar Itabuna, a BR-415, em um determinado momento, ela deixa de ser a BR-415 e passa a ser a Avenida Juracy Magalhães. Ao longo da sua extensão, ao término, ela é a Avenida Amélia Amado. Aí vai por mais alguns quilômetros e ao final ela deixa de ser Amélia Amado para ser a Avenida... como é o nome daquela avenida, rapaz? Me deu um branco aqui agora. Mas é a que vai do centro comercial até a Nova Itabuna, Ferradas. Aí a partir daí ela passa novamente a ser a BR-415 e vai até Vitória da Conquista. Então essa é uma avenida que ela tem comando de 3 instâncias de governo. A parte do governo federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro executou, fez a duplicação Ilhéus-Itabuna. A do Estado está sendo feita agora. Então o Estado tem que bancar a infraestrutura que contribui com a segurança. O Estado tem que dotar o batalhão, o 15º Batalhão de Polícia Militar, de condições de viaturas, de poder bélico, de contingente de agentes de segurança, que sejam compatíveis com as demandas, com as necessidades de um enfrentamento do crime. Porque o crime sabe que onde tem polícia não pode ter delitos, não pode ter assaltos, homicídios. Eles procuram sempre locais onde a polícia se ausenta. Por que a periferia tem se tornado um lugar difícil de ser visitado e até de moradia? Porque a polícia normalmente não está aí. A polícia cuida mais do centro da cidade
não é somente em Itabuna, em todas as cidades. Você mal vê polícia no centro da cidade. Mas você vê polícia em porta de bancos, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Fórum, Cartório, enfim, você vê polícia aonde não deveria ter. E aí eu vou dar um exemplo. O que é que a polícia quer ficar no Banco do Brasil? O Banco do Brasil, embora seja uma instituição pública federal, ela tem dinheiro suficiente para bancar a sua própria segurança privada. Ela tem dinheiro para contratar a segurança privada, que é melhor do que a polícia militar. A polícia, eu vou dar um exemplo aqui, eu já fui diretor de clínica, e nós tínhamos lá uma segurança privada. Uma certa feita, 2 da manhã, eu fui acordado pela empresa de segurança, porque o alarme foi acionado. Quando a gente foi ver, parece que um rato que passou pelo sensor, e aí fez com que fosse acionado o alerta. Imediatamente a segurança chegou. Imediatamente. Se você tem, e aqui não é propaganda para segurança privada, né? Se você tem uma empresa e bota uma segurança privada, qualquer movimento ali, eles têm um sensor que detecta e automaticamente é acionado na central da empresa e logo chega o aparato, né, de combate àquele crime. Mas se acontecer de você ter uma empresa e por alguma razão um vizinho ou coisa parecida liga para você que sua empresa está sendo arrombada ou está sendo assaltada e você liga para a polícia vai chegar no dia seguinte. A polícia vai chegar um mês depois. Essa é a realidade. Culpa da polícia? Talvez não. Porque, como é que a polícia vai chegar se não tem viatura? Como é que a polícia com viatura vai chegar se a viatura não tem combustível? Como é que a viatura com combustível vai chegar se não tem agente disponível para o combate naquela ação, porque o contingente está ocupado em outras demandas? Então isso não pode acontecer no Estado. Nós temos 30 mil policiais militares na Bahia. Boa parte não está fazendo policiamento. Só para você ter uma ideia, o vice-governador da Bahia, o Geraldinho, ele tem 40 policiais no gabinete dele. O que é que o vice-governador quer com 40 policiais dando segurança a ele? Quem é o vice-governador na fila do pão, 40 policiais garantindo-lhe segurança? Nunca vi isso não existe. Não existe. O que é que prefeito quer com policial civil? Governador? Então, não. Eu até creio que o governador vai para uma cidade. Aí a polícia tem que estar ali, porque a gente sabe, de vez em quando pode aparecer um maluco lá querendo ser manchete na imprensa e causar um dissabor, quem sabe até uma tentativa de assassinato contra uma autoridade, seja o governador, seja um desembargador, enfim. Nesse caso tem que ter polícia, né? Mas isso é coisa circunstancial. No caso do vice-governador da Bahia, é sistemático. Existem lá, para dar segurança ao governador, 40 policiais. E não são 40 policiais normais. São 40 policiais especiais. Porque, inclusive, os soldos são maiores do que os demais. O policial, quando ele é dotado, e aí vou dar o exemplo da Assembleia Legislativa. Sabe aquele policial que fica na guarita do próprio 15º Batalhão de Polícia Militar? Ele ganha lá seus 4 mil, 5 mil reais por mês, o policial. Esse mesmo policial, se ele for destacado para trabalhar na Assembleia Legislativa da Bahia, ele vai ganhar 12 mil, ele vai ganhar muito mais. E aí quando você vai ver na distribuição de prepostos para a guarnição de instituições, você vê centenas de policiais trabalhando na Assembleia Legislativa. Para quê? A Assembleia Legislativa tem recursos próprios, inclusive eles têm contratado lá empresa de segurança privada, como tal. Não precisa da PM, a PM tem que estar na rua, evitando assaltos. Há uns 5 anos atrás, assaltaram o veículo do próprio governador, o veículo oficial, preto, chapa branca, pois a ousadia do crime na Bahia é tão grande que o próprio veículo do governador foi roubado no centro administrativo. A agência bancária, próxima da governadoria, foi assaltada no centro administrativo da Bahia. A gente vê policiais em média de 20 sendo assassinados por ano na Bahia. Policiais sendo assaltados na Bahia. Então, se o Estado não garante segurança para o seu agente de segurança, a gente vai esperar o quê do Estado para assegurar a tranquilidade do cidadão comum, sobretudo do povo da periferia? Então, não é esse Estado que nós queremos. Nós queremos um Estado que iniba
o menino de 14, 15 anos de querer veredar pelo caminho do tráfico de drogas, dos assaltos, né? Que dê para essa criança condições melhores de educação, que quando ele tiver seus 16, 17, 18 anos, que o Estado dê para ele condições de capacitação profissional, que trabalhe a criança desse público infanto-juvenil para que nós não tenhamos situações de jovens infratores, né, em quantidades absurdas, em quantidades de nos preocupar e de nos fazer temer sair na rua, porque a gente não sabe se aquele garotinho que está precisando de um afago é aquele mesmo que vai lhe apontar uma arma para lhe assaltar. Então nós precisamos ter um Estado que garanta para a população condições melhores de subsistência, de educação e de profissionalização. E nós precisamos, por sua vez, que a nossa juventude entenda de uma vez por todas. Se você quer viver, ainda que você viva naquelas condições do seu pai que mora em barraco de madeira, com esgoto por dentro da casa, ainda com condições de mal poder se alimentar, né? Mas espere e trabalhe para tanto. Um dia, né, as coisas vão mudar para melhor, para muito melhor, porque pior não pode estar. E aí você vai poder efetivamente ser feliz. Agora, pelo caminho do crime, você vai ganhar dinheiro, você vai estar bem, por um curto período de tempo. Né? Logo, logo, ou você vai preso, ou você vai ser assassinado. Vamos a um breve intervalo, coisa muito rápida, é um pelar e um pecar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou o Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna. Já que estamos falando, né, da vulnerabilidade dos jovens que se envolvem no crime, sobretudo de assalto de drogas, eu quero falar de uma coisa também que é muito importante em relação à responsabilidade do Estado, que é assegurar para este público condições melhores de capacitação profissional. Nós temos que ter aqui assim, um investimento maior, né, do Estado, não só diretamente, como também promovendo incentivos fiscais para implantações de indústrias, de novas empresas nas cidades, né? Mas não adianta uma empresa vir à Bahia ou aos seus municípios sem que nós tenhamos ali condições de profissionais qualificados para tanto. Agora mesmo está sendo anunciada a vinda da China de uma empresa que vai produzir, a promessa é produzir 300 mil veículos por ano. Isso requer que nós tenhamos mão de obra qualificada. Embora nós tenhamos alguns profissionais advindos, sobretudo da fábrica da Ford, que saiu da Bahia,
nós precisamos de readequação porque esses veículos que estão vindo para cá são híbridos elétricos e de combustíveis ou só elétricos. Então a demanda é diferenciada para aquilo que a Ford fabricava na Bahia. Então nós precisamos qualificar essas pessoas. E nós estamos falando aqui de 10 mil trabalhadores, 15 mil trabalhadores. Só que hoje nós não temos 100 qualificados para tanto. Então é preciso que, ao buscar essas empresas, dê também as condições para que os baianos, né, tenham capacitação para ser inserido no setor produtivo daquela indústria. Assim também funciona no comércio, né? Nós precisamos ter mais lojas, porque nós temos uma condição rotativa entre usuários e operadores do comércio e do setor de serviços. Então nós precisamos de melhores condições para colocar no mercado trabalhadores com condições de absorção de vaga no mercado. Nós precisamos ter uma juventude melhor qualificada. Então, por sua vez, é preciso que também a prefeitura, ou as prefeituras, ou o Estado, né, garantam para a juventude condições de aprendizado, né, que as pessoas sejam dotadas de opções além de uma profissão, né, porque se não der, o sujeito é eletricista, mas o mercado está saturado, o mercado não tem demanda para mais vagas para eletricista. Mas se ele foi capacitado para ser mecânico de moto, de veículo, aí ele tem uma outra alternativa, né? Se não tem emprego para aquela qualificação que ele já tem, né? Aí tendo emprego para uma outra opção, aí ele tem duas alternativas. Se não conseguir de um jeito, em uma opção, consegue pela outra alternativa. Mas o fato é que a maioria sequer tem uma profissão. Porque também nós temos outra realidade que tem me chamado muita atenção. O uso do celular pela juventude tem sido uma coisa tão exacerbada que às vezes não sobra tempo sequer para estudar. Eu, esporadicamente, vou ao shopping, não só de Itabuna, mas de outras cidades, e eu fico perplexo diante do que eu vejo, né? Às vezes tem uma mesa com 8, 10 jovens e eles não se falam, não estão conversando. Isoladamente, embora juntos, eles estão diante do monitor de um celular, até talvez conversando com outras pessoas, mas eles estão com a atenção voltada para o celular. Então esse jovem, tem jovem que é tão viciado em celular, mas tão viciado, que eles passam 15, 16 horas diante do celular. Eu tenho um filho que mora na Suíça, e lá na Suíça só é permitido para a criança 20 minutos de internet e de celular. 20 minutos durante o dia. Ele escolhe se quer 10 minutos pela manhã, 10 minutos pela tarde, ou se ele pega 20 minutos pela manhã ou 20 minutos pela tarde, né? Não, aqui é um negócio absurdo. Até crianças, eu vejo isso, criança de 4, 5 anos, tão viciada em celular, que toda vez que eu volto a visitar aquela família, me deparo com a criança no celular e eu saio daquela visita deixando a criança diante do celular. Está se criando robôs, está se criando pessoas que não estão se qualificando para a vida. Porque muitas vezes essas crianças, esses adolescentes e até jovens, não estão no celular aprendendo uma lição, fazendo uma pesquisa escolar. Estão jogando, assistindo vídeos. E isso não vai acrescentar informação. Isso não vai tornar essa pessoa inteligente, qualificada para o enfrentamento da dificuldade de absorção no mercado de trabalho. Não vai. Isso aí é entretenimento. Entretenimento tem que ser uma coisa esporádica. Você trabalha 6 horas por dia, é óbvio que você tem que ter no mínimo 1 hora de lazer, de diversão por dia. No mínimo. O que não pode é você querer trabalhar 1 hora para ter 6 horas, 8 horas de diversão. Porque você há aí uma inversão na ordem e cujo desfecho será lamentável, será ruim. Então é preciso que haja uma equação, né? Sobretudo essa organização, para que nós tenhamos uma juventude com condições de, quando chegar uma empresa, uma fábrica, né, ela está preparada para uma disputa favorável para a vaga. Mas se a Nestlé quisesse reativar a sua fábrica aqui em Itabuna, será que nós teríamos aqui 200, 300 jovens com condições de trabalhar na indústria?
A resposta, com certeza absoluta, não. E muitas vezes, quando essas empresas chegam, elas querem resultado de empregabilidade muito rápida. Então, quer ir no mercado onde já tenha essa capacitação profissional, onde já há uma mão de obra qualificada para fazer com que aquela empresa comece logo, né, a sua produção, porque a empresa não pode parar um dia só. E se ela tiver de começar no dia 20, ela não vai esperar até o dia 30. Mas se naquela cidade onde ela está sendo implantada não tiver mão de obra qualificada, ela vai passar 2, 3 meses, 4 meses para que isto possa, de fato, acontecer. Então é preciso que o Estado também garanta para a juventude condições melhores, sobretudo motivacionais, para que nós tenhamos jovens melhores qualificados, com condições muito maiores de estarem no mercado de trabalho, porque jovem que está trabalhando, jovem que está estudando, normalmente não vai para a droga. Outras iniciativas existem, por exemplo, a prática de esportes, né? Eu sempre digo, eu já fui gestor da juventude, eu já trabalhei em secretaria de esportes, e sempre que eu ouvia, né, um secretário, um prefeito, uma autoridade dizendo que as drogas, ou melhor, o esporte tira das drogas, eu chamava no café, não fale isso, está equivocado. O esporte não tira ninguém das drogas. O esporte mantém as pessoas fora das drogas, é diferente. Quem tira, sobretudo a juventude das drogas, é o berço, é a família, é o ambiente. Porque aquele jovem cuja família não é facilitadora, não deixa o menino na rua o tempo todo, não procura saber da escola como é que tem sido o comportamento do aluno, não quer saber com quem as pessoas estão andando, com quem aqueles jovens estão andando, a família está facilitando um comportamento que mais cedo ou mais tarde vai ter desfecho de polícia, de justiça, de prisão ou de óbito. A família presente estimula os jovens a ser mais responsáveis em suas condutas. Mas muitas vezes a família presente, a família é atenciosa, é cuidadora, não facilita, mas a família não está 24 horas na vida daquele jovem. Ele vai ter que passar no mínimo 4 horas, 5, 6 horas na escola. E muitos desses jovens saem de casa fardado, dizendo que vai para a escola, e lá vai para outra trajetória. É aí onde há um descaminho. Porque muitas vezes 20 anos, 10 anos, 15 anos de conselhos, de ensinamentos familiares, se perdem em 20 minutos de conversa com a vagabundagem. Então nós temos que ter um casamento de interesse. Família, escola. Escola é Estado. Porque quando o sistema ele se preocupa com o indivíduo, normalmente o jovem vai ser gente útil, gente do bem. Mas quando o Estado abandona a escola abandona a família abandona o filho, o tráfico é quem adota. Então é preciso que nós tenhamos essa juventude estudando, trabalhando, se capacitando, para que nós tenhamos uma sociedade engrandecida e aperfeiçoada. Precisamos ter nos nossos jovens condições melhores de futuro promissor. O que nós estamos dando para essa juventude hoje é show, é Itapedro, é festa de São João, é micareta, é carnaval, é WhatsApp, é internet. São coisas que não vão levar essa juventude para lugar promissor. Os governos têm gastado milhões de reais. As cidades acima de 100 mil habitantes estão gastando no mínimo 10 milhões de reais para fazer festa de São João, para fazer micareta, para fazer carnaval, 10 milhões de reais. 10 milhões de reais desperdiçado em uma festa de muitas vezes 2 dias, 4 dias. Então a prefeitura gasta em 4 dias 10 milhões de reais. Sabe o que significa 10 milhões de reais investido na educação? Sabe qual é o resultado de 10 milhões de reais investido em capacitação de jovens?
Sabe o que é que significa 10 milhões de reais investido na harmonia de uma sociedade que tem que ter alinhamento família, escola, Estado? Significa um futuro melhor. Mas 10 milhões de reais gastos em 4 dias de festa significa promiscuidade sexual, daí vem as doenças sexualmente transmissíveis, as infecções sexualmente transmissíveis. Significam gravidez precoce ou indesejada. Significa desemprego porque o trabalhador vai para a festa, se enche de cachaça, briga, ou às vezes no dia seguinte não aparece no emprego e ele é demitido. Para ser readmitido ou para conseguir um novo emprego, ele vai passar 4, 5 anos. E vai ter que assistir o carnaval, o São João, a micareta acontecendo, se ele tem um tostão para comprar uma cerveja. Significa preterir investimento na infraestrutura da cidade, na educação, no meio ambiente, na agricultura, no setor produtivo, no setor gerador de emprego e de renda. Então são desperdiçados 10 milhões de reais, o cantor está lá. Parabéns, né? Diz aqui o prefeito. Olha, a melhor festa da Bahia. Olha, eu nunca fiz festa melhor. Por exemplo, aqui em Itabuna, o Safadão. 700 mil reais. Né? Pronto, levou 700 mil reais. Então é preciso que o Estado também entenda que o uso do dinheiro público tem que ter uma responsabilidade muito grande. Não pode se desperdiçar 10 milhões de reais com festa. Sobretudo uma festa que é popular. Tivemos agora o São João. São João é festa do povo. O Estado e o município não pode gastar fortuna com a festa que antigamente era feita de maneira graciosa. O que é que a prefeitura tem que fazer? Dar banderola, dar uma fogueira, uma bandinha de 2, 3 mil. Não, contrata artista de 600 mil reais, 700 mil reais. E artista que não tem absolutamente nenhuma tradição, nenhuma identificação com o São João. Então é isso que a juventude está tendo. Quer o que dessa juventude? O que é que vai resultar isso aí? Vai resultar promiscuidade sexual, uso de droga, tráfico de drogas, cobiça, ganância, assaltos, roubos, estupros. É o que vem dessas festas. Não sou contra a festa, não. A festa tem que ter. Tem que ter o São João, tem que ter o Carnaval, tem que ter a micareta, porque, como eu falei anteriormente, não é só trabalho que a gente tem que viver. Eu sou contra o gasto absurdo nessas festas. As fortunas que são desperdiçadas nessas festas. E contratações de cantores que não tem nada a ver com elas. Você contratar atrações do Carnaval para tocar no São João, ou atrações do São João para tocar no Carnaval, isso é um crime, isso é um desrespeito às tradições. Eu não quero ir para o Carnaval assistir, por exemplo, Cacau com Leite. Não quero. Sou fã do Cacau com Leite. Mas, por outro lado, eu também não quero ir para o São João para assistir Ivete Sangalo. Sou fã de Ivete Sangalo. Cada qual no seu quadrado. Então é preciso que os governos entendam dessa forma. Caso contrário, nós vamos permanecer com a juventude extremamente vulnerável. Nós estamos encerrando o programa de hoje agradecendo a todos que estão sempre nos prestigiando com a audiência, com aquela mensagem que eu gostaria muito que fosse reflexiva, que vocês pudessem, né, absorver de maneira muito profunda, que é nunca se esqueçam de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Um abraço. Fiquem com Deus.